Foco de escorpião amarelo é encontrado em Criciúma. Presidente eleito Jair Bolsonaro está de volta a Brasília. É a quinta vez que ele viaja à capital federal desde que foi eleito há pouco mais de um mês. Futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou o fim do Ministério do Trabalho. Sistema eletrônico de vigilância do trânsito na cidade está parcialmente funcionando. Casan projeta a troca de adutora de Nova Veneza, que apresentou 2 graves problemas em menos de uma semana. Tigre poderá anunciar Roberto Cavalo como novo treinador a qualquer momento. E ainda, projeto em São Paulo revitaliza a beleza das mulheres da terceira idade. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Gerência Regional de Saúde está preocupada com o foco de escorpião amarelo encontrado em Criciúma. O aracnídeo foi descoberto na região do bairro Pinheirinho. Apesar de não ser comum na região, o escorpião amarelo encontrou em um edifício de Criciúma um ambiente propício para a procriação. Esse é o único foco encontrado no município, em um residencial localizado no bairro Milanese. E essa não foi a primeira vez que o animal apareceu por aqui. A primeira vez que a gente descobriu esses focos que tiveram lá no Paraty foi denúncias passivas, de moradores, no final do ano de 2016. Então, de lá para cá, sempre quando esquenta, sempre quando tem essa mudança de temperatura pro verão, a gente continua tendo relatos dos moradores do aparecimento do Titius cerulatus. Desde 2016, os animais continuam aparecendo. A bióloga explica que na época em que houve o primeiro registro do foco, os profissionais não conseguiram identificar o local exato onde eles estavam se reproduzindo. Por isso, ela acredita que os escorpiões continuam no local desde aquela data. A gente acredita que foi nessa época que ele começou a aparecer. Os exemplares que vêm para nós sempre são pequenos, a gente nunca vê um exemplar bem adulto, bem desenvolvido, sabe? São sempre pequenos, a gente já encontrou algumas exúvias, que são a carapaça deles. Então a gente tem essa ideia de que o escorpião ele surgiu nessa época de 2016. Por onde ele chegou até esse prédio, a gente também ainda não tem de onde tirar e investigar isso. O escorpião amarelo é considerado a espécie mais perigosa de escorpiões da América do Sul. Por isso, a bióloga pede o cuidado dos moradores caso encontrem algum. No prédio onde foi registrado o foco, essa moradora já encontrou alguns deles. Nesse ano de 2016, eu peguei um na janela, na área de serviço. E a semana passada eu peguei um dentro do meu apartamento no banheiro e outro na escadaria. E a bióloga orienta sobre o que fazer diante do animal. A nossa orientação é a seguinte: quando encontrar o animal, procurar sempre estar muito bem protegido para a gente fazer a coleta desse animal. Se o morador se sentir seguro de estar matando esse animal, mata ele, pega ele num pote, nunca com as mãos, sempre utilizando algum instrumento de proteção, uma luva, uma pinça, bota ele num pote e entrega para a vigilância epidemiológica ou sanitária do município, que vai estar sempre desenvolvendo as ações depois de serem encontrados os animais. Segundo a Gerência Regional de Saúde, tanto em 2016 quanto agora, foi feita uma pesquisa no entorno do prédio, mas o animal não foi encontrado nem em edifícios, casas ou terrenos localizados nas proximidades. O desafio agora é saber como os escorpiões vieram parar aqui. Como vieram e onde eles realmente estão. Identificar o local onde eles procriam é essencial para conter a proliferação do animal. A gente até não sabe aonde é o foco, se ele vem da cobertura ou se ele vem da parte de baixo do prédio, mas quando há relatos dos moradores, sempre a maioria deles foi pelo banheiro, pelo ralo do banheiro,
e já encontraram no corredor do prédio, já encontraram na cama, no próprio prédio em si, no próprio apartamento, dentro do apartamento. Agora, uma força-tarefa deve ser realizada para identificar o ponto de proliferação. A Vigilância de Criciúma sempre desenvolveu ações e teve fazendo controle ali, tanto quanto o controle indo tentar tirar manualmente o animal do ambiente, mas agora, esses últimos tempos, eles estão querendo buscar um auxílio, uma parceria com o Unesc. Então, assim, eles vão tentar também trazer esse pessoal para ajudar na investigação, ajudar no controle ambiental e também com orientações. Então, a gente também está sempre auxiliando o município no que for necessário e tentando fazer esse controle. Enquanto isso, principalmente aos moradores, vale ficar atento. A gente está assim, bem preocupado, né? Até o síndico também, mas na verdade assim, eles estão tentando fazer tudo o que tem para fazer, eles estão tentando fazer para ver se consegue descobrir onde que está esse foco. A proteção individual que a gente dá e orientação para os moradores se puderem telar as entradas de ralos, de pia. Então, tudo quanto é entrada assim, que puder estar vindo esse animal subindo nos apartamentos, eles telarem. Sempre quando for dormir, dá uma olhada no local onde vai dormir. Sempre quando for calçar um sapato, dá uma olhada, roupa. Às vezes eles ficam escondidinhos ali, eles são uns animais bem pequenos mesmo, eles têm cerca de 5 centímetros, 7, eles são bem pequenos. Então tem que sempre estar cuidando e a atividade deles realmente é mais ativa à noite, é noturna. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou o fim do Ministério do Trabalho. Lorenzoni disse que as secretarias da antiga pasta serão distribuídas para 3 ministérios. O presidente eleito Jair Bolsonaro retomou os trabalhos em Brasília. Lá ele terá uma agenda bastante cheia, principalmente agora que irá começar as negociações, conversas com partidos políticos. O Ministério do Trabalho, no formato que é hoje, não vai mais existir. Foi o que confirmou o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em uma entrevista nesta segunda-feira à Rádio Gaúcha. Lorenzoni afirmou que a pasta continuará com status de ministérios, só que dividida em 3. O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, ficará com a estrutura que lida com políticas ligadas ao emprego. Outra parte ficará na pasta da Cidadania, com o ministro Osmar Terra. E a parte de concessão de registros sindicais, que ao longo dos anos tem gerado diversas denúncias de corrupção, ficará nas mãos da pasta da Justiça, comandada por Sérgio Moro, que possivelmente irá herdar também a fiscalização do trabalho escravo. Uma parte vai ficar com o ministro Moro, que é aquela parte da concessão de carta sindical, né? Vamos dizer que é a face mais visível, e que vocês, por inúmeras vezes, a imprensa brasileira registrou os problemas que ocorriam ali naquela pasta, né? De desvios, de problemas graves de corrupção. A outra parte, aquela que trata de políticas ligadas aí a emprego, vai ficar uma parte dela na economia e a outra parte vai ficar na cidadania. Lorenzoni afirmou que o governo terá 22 ministérios, mas ressaltou que 2 deles, o Banco Central e a Advocacia Geral da União, seriam apenas eventuais, podendo perder o status ao longo da gestão. Enquanto isso, Jair Bolsonaro está com uma agenda apertada essa semana na capital federal. O principal motivo é a tentativa de mudança no modelo de negociação junto ao Congresso Nacional. Em vez de novos encontros com bancadas temáticas, como vinha sendo feito nas últimas visitas e que contribuíram para a escolha de alguns futuros ministros, a previsão agora é que o presidente eleito faça uma rodada de conversas focada em partidos políticos. 4 legendas foram chamadas: o MDB, PR, PRB e PSDB. De acordo com Onyx Lorenzoni, que irá cuidar pessoalmente da articulação entre governo e Congresso, a ideia é sentir o comprometimento desses partidos com temas que são considerados pilares da equipe econômica, como a reforma da Previdência. Otimista, Onyx espera uma base aliada superando os 350 parlamentares. O futuro ministro tem reiterado o discurso de que o novo governo não fará a política tradicional, aquela do toma lá da cá.
Lorenzoni afirma que os cargos não estão em jogo, mas os partidos políticos querem uma sinalização clara sobre o que levarão em troca para acompanhar o novo governo. Nos bastidores, os partidos estão de olho nos chamados cargos de segundo e terceiro escalão, já que para os ministérios foram escolhidos perfis técnicos. A previsão é que nesta terça-feira, Bolsonaro saia cedo do Rio e chegue em Brasília por volta das 8h30 da manhã. No gabinete de transição, ele terá uma audiência com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E em seguida terá a primeira reunião com os partidos políticos. O MDB com 34 parlamentares e o PRB com 30. Na quarta-feira, Bolsonaro mantém um encontro com militares, participará de uma cerimônia no quartel-general do Exército e também tem conversas com embaixadores. Em seguida, mais encontro com partidos políticos, dessa vez com o PR, com 33 parlamentares, e com o PSDB, com 11. Na quinta-feira, o presidente eleito deve permanecer na Granja do Torto, onde tem se instalado, e às 5 da tarde retorna para o Rio. No Centro Cultural Banco do Brasil, onde a equipe de transição segue com os trabalhos, a expectativa é para o anúncio de novos nomes. Para o Ministério dos Direitos Humanos, para a pasta que o próprio presidente sinalizou que criaria um ministério específico destinado à criação de políticas para mulheres, e para o Ministério do Meio Ambiente. Durante o final de semana, o presidente eleito voltou a criticar as políticas ambientais do país. No sábado, numa formatura de cadetes aspirantes da Academia Militar das Agulhas Negras, ele também falou sobre as multas do IBAMA. Um grande problema que nós temos aqui, tem que ser visto com bastante cautela, que as políticas indigenistas e ambientais não trabalham em prol do Brasil, trabalham em prol de interesses extra-território brasileiro. Então devemos tomar cuidado com isso. Nós temos tudo para ser uma grande nação, mas por causa de uma política tacanha e mesquinha, que é potencializada na questão ambiental e indigenista, continuamos aqui patinando na economia e nós temos que mudar isso daí. Quem talvez não venha para Brasília nos próximos dias é Paulo Guedes. A assessoria do futuro ministro informou que, por recomendação médica, ele cancelou uma viagem à Espanha, onde participaria de um evento sobre os desafios da América Ibérica. Segundo a assessoria, Paulo Guedes sofre com febre alta resultante de uma infecção viral nas vias respiratórias. A seguir, Casan projeta troca de adutora de Nova Veneza, que apresentou 2 graves problemas em menos de uma semana. Fiscalização eletrônica no trânsito de Criciúma já está funcionando parcialmente. Confira. Aos motoristas é importante que estejam atentos. A fiscalização eletrônica de Criciúma começou a funcionar nesta terça-feira. Os radares eletrônicos instalados nos semáforos já estão multando os carros que pararem sobre as faixas de pedestres ou passarem o sinal vermelho. Além disso, o sistema OCR, que é a tecnologia que verifica placas de veículos em tempo real, também está ligado. Já os controles de velocidade nas lombadas eletrônicas, apesar de já estarem ligados, ainda não multam. Conforme a diretoria de trânsito da cidade, eles vão apresentar durante alguns dias apenas o sinal intermitente em caráter educativo. Enquanto isso, nesse mês de dezembro, deve ser concluída a aferição dos equipamentos pelo Inmetro. E só após isso, as lombadas começam a multar quem ultrapassar a velocidade permitida. A decisão de colocar os equipamentos em funcionamento foi discutida em reunião realizada no início da semana na sala de atos do Paço Municipal pelo prefeito Clécio Salvário, com representantes da empresa Focal Engenharia Viária, responsável pela instalação dos equipamentos, Departamento de Trânsito e Transportes, Procuradoria-Geral e Polícia Militar. Ao todo, são 119 faixas e 12 radares em operação. O contrato com Prefeitura e a empresa Focale é de 11 milhões de reais, válido por 5 anos.
A Casan está se programando para a troca da adutora de Nova Veneza. O equipamento apresentou 2 graves problemas nos últimos dias. O segundo rompimento registrado em uma adutora da rede de abastecimento de água da região foi solucionado na manhã desta terça-feira. O problema pegou as equipes da Casan de surpresa, já que 3 dias antes a mesma adutora já havia se rompido. A percepção é muito fácil. Chega no São Defende, trazido por 2 adutoras, uma de ferro fundido e uma de fibra, em torno de 1.050, 1.100 litros de água por segundo. Quando essa vazão cai para 300, 400, 500, a gente sabe que é um problema. Temos uma equipe de plantão, a equipe se desloca, localizou o problema. Outro vazamento próximo àquele que havia ocorrido na sexta-feira. Imediatamente nos deslocamos para lá e repetimos todo o processo. Fechamento, conserto e reabertura. Isso levamos a noite inteira e, consequentemente com isso, houve o desabastecimento. Em torno de 10 horas de ontem conseguimos restabelecer e agora, infelizmente, temos que aguardar a normalização. O superintendente explica que o trabalho para restabelecer a adutora demorou mais do que o previsto. Ocorreram problemas operacionais, inclusive temos que refazer algum serviço que já estava feito. E isso nos atrasou dentro do cronograma. Nós imaginávamos terminar em torno de 10 horas da noite de segunda-feira, acabamos terminando em torno de 10 horas da manhã de terça-feira. E para evitar que o problema volte a ocorrer, uma nova adutora deve ser instalada no local. A Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Casan, anunciou que o projeto de substituição já está em andamento. A Casan tem um planejamento muito bem feito das ações necessárias para acompanhar o crescimento populacional e, consequentemente, o aumento da necessidade de mais vazão. Nós já temos planejado a substituição dessa adutora. Tanto é verdade que toda a tubulação já está depositada lá na barragem de São Bento. São mais de 5 mil metros de tubo de 80 centímetros em ferro fundido. As 2 adutoras ali, uma de 600 e uma também de 600, uma de fibra e outra de ferro fundido. A de ferro fundido não nos dá problema, a de fibra está nos dando problema. Agora, por que o material não era adequado? Não, é porque o crescimento, essa adutora tem em torno de 15 anos, com o crescimento da cidade, você precisando de mais vazão, consequentemente, você tem que ter mais pressão. E mais pressão favorece que ocorram problemas dessa natureza. Substituindo essa adutora, não irá mais ocorrer vazamento? Não. Não é que não irá mais ocorrer vazamento. A probabilidade diminui. Por quê? Porque, mesmo assim, continua um sistema que abastece a região carbonífera, que tem em torno de 1.000 quilômetros de rede, certamente pode romper um adutor ou uma rede dentro da cidade, porque são redes extremamente pressurizadas. O projeto de instalação de uma nova adutora era previsto para sair do papel só no ano que vem, mas será antecipado. Foi o que eu, em contato com a diretoria, com o presidente Adriano Zanotto e com o diretor de operações Paulo Meller, acertamos. A equipe aqui de Criciúma está terminando o termo de referência, enviaremos a Florianópolis ainda essa semana e a diretoria autorizou a antecipação da substituição dessa adutora, o que irá nos dar certamente muito mais tranquilidade. A situação do rompimento da adutora prejudicou o abastecimento em 6 cidades do Sistema Integrado da Barragem do Rio São Bento: Criciúma, Forquilinha, Içara, Siderópolis, Maracajá e Nova Veneza. E mesmo com o sistema já restabelecido, em alguns locais ainda pode demorar para chegar a água. É normal porque toda a tubulação e todos os reservatórios acabaram secando e, infelizmente, não existe outra ação. É diferente de energia elétrica. Energia elétrica faltou, arrebentou um fio. Você emendou a fiação e imediatamente você tem energia em todos os pontos. O sistema, como eu disse, formado por quase 1.000 quilômetros de rede, há a necessidade de que ele vai enchendo, e vai enchendo primeiro nos pontos mais baixos, até que pressuriza e a água consegue chegar nos pontos mais altos. Isso, pela nossa experiência, leva em torno de 48 horas para que seja totalmente normalizados. Volto a dizer, nós abastecemos em torno de 450 mil pessoas. Não faltou água para 450 mil pessoas. Aquelas pessoas que tinham o seu reservatório não sentiram a falta de água. Os que não têm, ou que têm um subdimensionado, aí passaram novamente pelo problema. Problema, como eu disse, que não é um problema de falta de manutenção, é um problema inerente de um sistema que tem altíssimas pressões.
A seguir, Roberto Cavalo poderá ser anunciado como novo treinador do Criciúma a qualquer momento. Após a polêmica saída do ex-técnico do Tigre, Mazola Júnior, a direção carvoeira se envolveu em uma nova turbulência. A contratação do técnico Roberto Cavalo não foi bem digerida pela torcida. O presidente Jaime Dalfarra ainda não confirmou o nome do novo técnico do Criciúma. Roberto Cavalo, que nesta temporada trabalhou no oeste de Barueri, continua sendo mais cotado. O profissional que atuou no Criciúma em 2 oportunidades, sendo uma em 2007 e outra nas temporadas 2015 e 2016, não teve uma boa aceitação perante o torcedor. Talvez seja por isso que a definição ainda não tenha sido concretizada. Ontem chegou a ser cogitado que o treinador seria apresentado na manhã desta quarta-feira, porém a assessoria do clube não convocou nenhuma entrevista coletiva, o que pode ocorrer a qualquer momento. Por hora, Dalfarra confirmou que acertou a contratação do ex-zagueiro da seleção brasileira, Ricardo Rocha, tetracampeão mundial em 94. O mandatário chegou a informar em uma entrevista à Rádio Eldorado que Ricardo seria seu assessor direto e que trabalharia em todas as frentes do clube, inclusive na captação de sócios. A assessoria do ex-jogador, porém, desmentiu a informação e disse que o profissional não irá vivenciar o dia a dia do clube e que prestará apenas uma consultoria à distância ao Criciúma e que, inclusive, poderá prestar o mesmo serviço para outras instituições do país, em paralelo ao Tigre. Em meio às confusões, o torcedor carvoeiro espera um 2019 mais competitivo, já que nesta temporada o Criciúma lutou contra o rebaixamento nos campeonatos catarinense e da Série B, além de ter realizado uma Copa do Brasil aquém das expectativas. Sobre reforços, o departamento de futebol tricolor tenta a contratação de Liel, volante que pertence ao Tubarão e que jogou a Série B pelo Tigre. O jogador foi o artilheiro do time na competição com 8 gols. O clube da Cidade Azul quer R$500 mil para liberar o atleta. A direção do Criciúma não pretende investir este valor, mas conta com a ajuda do empresário de Liel, Márcio Bittencourt, para que a transação seja fechada. O zagueiro Sandro e o lateral esquerdo Marlon também estão bem próximos de uma renovação. Um projeto em São Paulo inspira o resto do Brasil. O programa revitaliza a beleza das mulheres da terceira idade. São 150 idosas que foram contempladas com um dia de cuidados da beleza. Elas receberam tratamento no cabelo, nas unhas e também cuidados com a pele. E claro, viveram um verdadeiro dia de rainha. Esse salão de beleza recebeu essas clientes para lá de especiais. São 150 idosas em situação de vulnerabilidade que vieram aqui para receberem um tratamento VIP. Essas jovens senhoras quase nunca vão ao salão de beleza, mas hoje elas tiveram o dia para fazer tudo que tem direito. Cortar e pintar o cabelo, fazer as unhas, cuidar da pele. Saíram daqui do salão verdadeiras rainhas. Olha a Almira, com essa maquiagem, ela se transformou numa diva, quase uma atriz de cinema. Eu estou me sentindo uma rainha, estou me sentindo muito bem. A dona Maria Manuela adorou o dia de beleza. Ela diz que não é muito vaidosa, mas está empolgada para fazer a repaginação. Eu venho aqui por causa de arrumar o cabelo, né? Pintar, como é que se diz? Aí depois também cortar um pouquinho e fiz as unhas também aqui. Todo esse trabalho é realizado por voluntários. Os profissionais do salão se doaram para fazer esse serviço de autoestima. E olha, receber um sorriso no rosto de cada uma dessas senhoras como pagamento não tem preço. Existe uma emoção, né, além do trabalho, porque é uma doação que a gente passa a dar, né? Através dos nossos conhecimentos, nosso trabalho, coisa que Deus nos deu, né? Principalmente para mim, deu o dom de embelezar as mulheres. E nada melhor do que embelezar, que nem a dona Manuela, por exemplo, ela me encheu de emoção, porque você vê, estou aqui, ela tem 86 anos de idade, calhou de eu estar tingindo o cabelo dela, cuidando da beleza dela, e
conversando, era da mesma cidade dos meus pais, da Ilha da Madeira. Então, tudo isso aí traz, sabe? Nesse momento eu sinto que eu estou cuidando da minha mãe, né? Apesar que ela não está mais conosco, é o que eu estou sentindo no meio dessas velhas amigas, né? Olha, para nós é o cumprimento da nossa missão, né? Que a nossa missão é entregar felicidade para todas as pessoas, de todas as idades e de todos os lugares. E pessoas que tiveram uma vida lá atrás e de repente acabaram na rua, morando na rua, aí foram para a instituição e na instituição ganham uma nova vida e uma oportunidade como essa. Temos idosos que são idosos ativos, moram nas suas casas, mas vir para uma ação, fazer cabelo no Jaque Janine, não teriam nunca essa oportunidade. Então, realmente, é uma diferença na vida delas, um resgate de autoestima mesmo. Você vê o sorriso que cada uma mostra, né, depois que sai dessa ação. Todo esse carinho e cuidado é retribuído e cada demonstração de alegria e gratidão contagia todo mundo. E como vocês podem ver, nem eu consegui ficar de fora dessa emoção. E aí, dona Elza, o que a senhora achou? Dancei bem? Foi mais ou menos? Mais ou menos. Preciso aprender. Não gosto, não. Preciso aprender mais um pouquinho, né? Tem que aprender. Então tá bom, a senhora vai me ensinar então. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã, se Deus assim permitir.